sou empreendedora e não tenho oratória. Ali mudar isso? Tem. O que é oratória? Gente, oratória, muita gente confunde e acha que tem a ver com o conteúdo do que a gente vai falar. Na verdade, a oratória, isso é só um pedacinho, né? Você ter um bom conteúdo, você ter conhecimento, você saber do que você está falando, naturalmente. Mas o mais importante na oratória, a oratória ela cuida muito da forma, ou seja, do como, né? É a forma e conteúdo, é o que e o como. É uma coisa que eu sempre destaco para os meus alunos e é uma coisa que eu sempre destaco quando eu venho aqui conversar com vocês. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem várias matizes, vários vieses para analisar. Mas tem duas coisas que são fundamentais. O que é o conteúdo sobre aquilo que eu estou falando, ou seja, hoje eu estou falando sobre oratória, é o meu conteúdo de hoje. E tem o como eu falo. O como eu falo pode ser de uma maneira que te deixe envolvido, que te desperte paixão, que te desperte interesse, que faça você continuar prestando atenção em mim, que te ajude a aprender o que eu estou falando, ou pode ser uma maneira super chata, broxada, vazia, que você está lá falando, gente, oratória é super importante para você conquistar a audiência. Ou seja, a sua energia está muito baixa, você não está empolgando as pessoas, você está falando de uma maneira monótona, você está causando sono nas pessoas. Então, a oratória tem muito mais a ver com isso, com esse desenho, com essa forma, com esse colorido que você dá nas palavras, ou seja, com o quanto você consegue saborear as palavras que você está dizendo e o quanto você consegue inspirar isso nas pessoas que estão te assistindo. A oratória ela tem a ver com isso, com o quanto você consegue ser envolvente, o quanto você consegue trazer a pessoa para perto, o quanto você consegue sustentar o interesse da pessoa. Muita gente acha que oratória é gritar, não é gritar. Muita gente acha que oratória é falar muito, é ser prolixo, não é falar muito nem ser prolixo. Muita gente acha que oratória é dicção, não, são duas coisas diferentes, a oratória e a questão da dicção. Muita gente acha que oratória é, sei lá, sobre você começar a falar e não parar nunca mais. Nada disso é oratória. Oratória é sobre a forma que você dá para aquilo que você está falando. Oratória é sobre o desenho, oratória é sobre o colorido, como você torna aquilo mais atraente, mais interessante. E aí, para esclarecer, dicção é o desenho que você dá nas palavras, ou seja, na hora que você está emitindo os sons. O quanto você desenha bem cada letra, cada vogal, cada fonema, que é a junção de uma letra de uma vogal com uma consoante. Isso vai fazer um fonema na língua, uma unidade linguística, né? Então, quando você fala, você tem uma boa dicção, isso ajuda muito na sua oratória, é claro, porque você fala com mais clareza. Mas não é oratória, não é ter uma boa oratória, não significa ter uma boa dicção, nem vice-versa. Pessoas que têm boa dicção não necessariamente são bons oradores, né? E assim, para resumir, oratória é sobre inspirar, é sobre motivar a pessoa que está ouvindo. Tanto a oratória quanto a dicção são coisas que você pode treinar, são coisas que você pode aprender, são técnicas que você pode desenvolver. A dicção, se você não tiver nenhum problema de fala, nenhum problema motor, nenhum problema, enfim, neurológico, qualquer pessoa pode treinar. Você pode treinar a sua dicção pegando um livro e lendo em voz alta, que é uma coisa que eu ensino sempre para todos os meus alunos. Eu tenho um exercício que eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar, que eu chamo de exercício de hiperarticulação. É você pegar alguma coisa e exagerar mesmo na articulação do que você está falando. Então, por exemplo, StreamYard. Os comentários do público ao vivo aparecem no StreamYard. Aline, por que isso? É uma musculação que você está fazendo para a sua boca. Na sua boca, você tem regiões de formação de fonema. É por isso que quando a gente está aprendendo um idioma diferente, é um processo tão difícil, porque você precisa encontrar novas regiões de formação de fonema na sua boca. Ou você precisa desenvolver novas regiões de formação de fonema, ou seja, sei lá, quando você fala do árabe, o árabe tem 4 R's. Eu não encontro 4 R's no aparelho fonador que eu tenho, porque a gente vai desenvolvendo a nossa musculatura dentro da língua que a gente fala e dentro da região, da cultura, dos registros sonoros que você escuta, você tende a repetir. Então, é por isso que é tão interessante quando você vai estudar outro idioma, porque você precisa literalmente fazer uma musculação
para a sua boca, para a sua língua, para as suas bochechas, para os músculos do seu rosto, para encontrar novas áreas de formação de fonema para que você consiga levar a sua fala no outro idioma para o mais próximo de uma fala de uma pessoa nativa. E é por isso que é tão difícil, porque varia muito a questão da formação dos fonemas e varia muito também as vogais, né? No português, a gente pode dizer que a gente tem 8 sons de vogais. A, an, e, o, u. Olha que interessante. Quando você vai para outras línguas, você tem outras formações, ou o contrário. Quem é originalmente falante de espanhol tem um pouco mais de dificuldade, ou de inglês, tem um pouco mais de dificuldade de falar o português, porque eles não têm tantas vogais quanto nós temos. E aí eu não estou falando das 5, eu estou falando das variações fonéticas. Né? Vocês já devem ter visto, quem já estudou outro idioma, entre chavinhas, assim, que vem uma indicação de como é o som daquela palavra, de como é o som daquela sílaba, de como é o som daquela letra. Isso está dando uma indicação da fonética, da dicção, de como aquele som deve sair. É difícil de ler aquilo ali, e nem sempre a gente tem a área de formação. Agora, uma coisa depende da outra. Oratório e dicção, uma boa dicção, elas caminham juntas? Caminham, gente, porque para você conseguir se tornar um bom orador, uma pessoa com uma fala eloquente, com uma fala compreensível, é muito importante que você tenha uma boa dicção. Agora, a dicção é a parte mais fácil de treinar, seja pelo exercício de hiperarticulação que eu comentei, seja pelo clássico um lápis ou uma caneta na boca para treinar e conseguir desenvolver musculatura, seja o clássico rolha na boca também, que a galera coloca para dificultar a formação. É igual uma musculação na academia, né? Você coloca peso para você fazer mais força com a sua perna, com o seu braço, com o seu abdômen, para que você fique mais forte, para que você desenvolva a musculatura. Quando a gente fala de dicção, a gente fala disso também. Também é preciso, para uma boa oratória, que você cuide muito bem da sua dicção. Agora, beleza, Aline, por que é importante eu ter uma boa oratória para o vídeo? Em primeiro lugar, porque isso torna o seu vídeo mais inspirador, isso torna o seu vídeo mais envolvente, isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de assistir, se interessem pelo seu conteúdo. De novo, se eu estivesse aqui, sem articular as palavras, toda desmontada, falando assim com a preguiça de existir, alguém ia prestar atenção em mim? Provavelmente vocês iam meter o pé. Né? Então, esse desenho, esse colorido que você dá na sua fala, isso, além de chamar a atenção das pessoas, mantém a atenção delas, o que é outro trabalho, né? Porque chamar a atenção por chamar a atenção, você pendura uma melancia no pescoço e sai andando. Mas manter a atenção das pessoas requer que você saiba jogar muito bem com esses recursos da oratória. Que aí, quando a gente fala de oratória, a gente está muito no campo do desenho vocal, a gente está muito no campo de como a gente colore essas palavras. Mas eu entendo que na oratória a gente também coloca a nossa postura, o nosso sorriso, o nosso olhar, a nossa presença, né? A nossa presença no vídeo, que é o que mais me interessa aqui, a nossa presença no palco. Isso tudo ajuda a compor a sua expressão, porque na nossa expressão a gente tem 2 vieses que são importantes. A expressão, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação não verbal, ela está composta pela nossa expressão facial, pela nossa expressão física, pela nossa postura, pelo nosso olhar, pelo nosso sorriso, ou pela nossa cara fechada, pelos nossos gestos, né? São formas da gente expressar a nossa comunicação. A nossa comunicação verbal, ela se expressa como? Através das palavras. E aí, lembra do que e do como que eu falei no início da live? O que eu estou falando, eu podia estar falando, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. O meu coração por te bate como caroço de abacate, né? Ficou meio cantado, isso ficou engraçado. Mas o que eu estou falando, isso é um domínio da área de cada profissional, isso é o domínio da área de cada empreendedor, isso é o domínio da área de cada pessoa que está me assistindo. Claro que a gente pode ajustar, a gente pode tornar uma narrativa mais interessante, a gente pode usar recursos de contação de história, né, do famoso storytelling, que é outra coisa, um gatilho mental. A gente pode usar outros gatilhos, a gente pode puxar os gatilhos de pertencimento, de identificação, de espelhamento, que são muito legais. Mas aí a gente está dando um tratamento na forma das palavras, mas a gente ainda está no ambiente da forma. Ou seja, a oratória ela está muito próxima da estética. Ela é o campo da estética da fala, digamos assim.
E como é que eu posso melhorar, né? Qual é o maior benefício de eu ter uma boa oratória no vídeo? Você conseguir conquistar mais audiência, você passar segurança, você passar credibilidade, você passar a sua autenticidade, a sua personalidade, você conseguir manter a atenção das pessoas, você conseguir ser assistido, sabe? Quando a gente fala sobre oratória, eu não posso não falar sobre, por exemplo, os pastores. Eles são extremamente eloquentes, por mais que você não seja da religião, você para e assiste. Por quê? Porque eles dominam muito bem esse recurso da forma das palavras. Aline, e se eu não tiver uma boa oratória, o que acontece comigo com o meu negócio? Você vai perder a oportunidade de usar todo o poder dos vídeos, o poder das redes sociais, o poder da internet para ganhar destaque, para ganhar autoridade, para construir credibilidade, para se tornar referência. E aqui eu já posso falar para vocês do desafio Apresente-se. Eu não sei quem acompanhou, que eu fiz um desafio com as minhas alunas do Apresente-se, que estava todo mundo lá meio procrastinando, enrolando para gravar. A gente fez um desafio que foi muito legal e está todo mundo gravando vídeo. E uma das minhas mentorandas, uma das minhas alunas, que é a Winnie, ela é consultora imobiliária. No momento em que ela começou a gravar os vídeos, ela ficou insegura, ela achou que estava postando demais, ela achou que tinha gente indo embora, o que é super normal, porque o conteúdo da gente ele precisa ser um filtro, não um imã, né? Principalmente quando a gente trabalha com um público segmentado, nichado, como é o caso dela. E 14 dias fazendo vídeo todos os dias, gente, ela já tem um resultado inacreditável. Muita gente já escreveu para ela querendo fechar negócio com ela em compra e venda de imóveis. Olha que coisa impressionante. Por quê? Porque ela conseguiu demonstrar toda a autoridade profissional dela, toda a credibilidade, toda a segurança. Não é só ligar a câmera e sair gravando. Não é só isso. Né? Tem uma série de coisas que você vai precisar dominar para fazer isso bem feito, como a Winnie está fazendo, como outras pessoas estão fazendo. A Carla, que é uma dentista que trabalha com estética e harmonização facial, ela toda vez que grava vídeo, lota agenda. É um negócio impressionante. Toda vez que ela grava vídeo falando dos procedimentos que ela faz na clínica dela, ela lota a agenda dela, né? E não é uma pessoa que tem um gazilhão de seguidores. O nosso tamanho, ele precisa ser proporcional ao que a gente está executando, ao que a gente está buscando, ao que a gente quer conquistar, ao que a gente está construindo. Hoje, número de seguidor não quer dizer nada. A gente precisa pensar no engajamento, no envolvimento das pessoas com o nosso conteúdo, e aí, de novo, vai entrar a oratória. E a gente precisa pensar em conversão, que é o que eu apresentei nesses dois exemplos. Né? As duas não têm 1 milhão de seguidores, mas as duas estão trazendo conversão para os negócios delas, o que é muito legal. E ninguém veio aqui para a internet gravar vídeo de compra e batom. Elas vieram o quê? Trabalhar com o marketing de conteúdo, o inbound marketing, ou com o marketing de experiência, com o compartilhamento de saberes, com a prestação de serviço para a audiência. Ou seja, quando eu venho aqui falar sobre o que eu conheço, sobre a minha área, eu estou inspirando nas pessoas a minha credibilidade, eu estou mostrando para as pessoas a profissional que eu sou. Isso é muito legal. E quando você não tem uma boa oratória para o vídeo, você perde todas essas oportunidades. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas então, por que eu não faço um vídeo de oratória para comunicar o meu trabalho melhor no vídeo? Porque a oratória, ela não dá conta, só a oratória, da comunicação para o vídeo. A comunicação para o vídeo, ela envolve toda a nossa presença física, ela envolve toda a nossa expressão corporal, e isso orientado para o vídeo. Normalmente, as pessoas que dão treinamento de oratória pensam muito em palco, pensam muito em reunião, em apresentação para, enfim, CEO, líderes de empresas. Muito raramente eu vejo, né? Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu desenvolvi o meu treinamento, o Apresente-se, a minha mentoria, que eu não vejo as pessoas dando um treinamento específico de vídeo. Quem eu vejo fazer isso faz mal feito, honestamente. No auge dos meus mais de 13 anos de carreira, que eu já estava fazendo as contas, eu comecei em 2008, então, na verdade, eu tenho quase 14 anos de carreira. Com tudo que eu já fiz, eu me sinto muito confortável em dizer que quem está por aí ensinando oratória para vídeo não sabe fazer isso. Nunca fez direito, nunca fez para os outros. E aí eu vejo gente dando aula de venda em vídeo, dizendo que tem que gritar. Não tem que gritar. Né? Para começo de conversa, se você precisa gritar para ser ouvido, você está fazendo isso errado. Então, você pode ter um tom enérgico, você pode ter presença, você pode ter uma voz presente, você pode ter impacto com as suas palavras, mas você não precisa gritar para isso. Eu, em nenhum momento, subi o volume da minha voz.
Eu posso alterar o tom, eu posso alterar as minhas inflexões, eu posso trabalhar com ênfase, eu posso valorizar as minhas pausas, eu posso desenhar a minha fala, eu posso, enfim, inclusive falar mais baixo se eu quiser chamar a sua atenção, mas eu não preciso gritar, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, que a minha família gritava muito. Além disso, destruir o seu aparelho fonador, quem muito grita perde a razão. Então, não é uma coisa que eu sugira. E aí, beleza, você pode fazer um curso de oratória. Eu tenho uma ex-mentoranda que fez isso. Preciso gravar vídeos. A primeira coisa que passou na cabeça dela, vou fazer um curso de oratória. Não adiantou nada, ela continuou sem gravar vídeo, porque não trabalha todas as outras complexidades dessa comunicação, que é uma comunicação muito específica. E o contrário também é verdade. Muitas pessoas que já tinham uma boa oratória, que achavam que ia ser só ligar a câmera e sair gravando, e que travavam, e que não sabiam fazer, e que não direcionavam o olhar, e que não conseguiam organizar a narrativa delas e a existência delas para o vídeo. O que eu mais vejo nos meus trabalhos como apresentadora para corporativo é CEO, líder de empresa que aprendeu aquela escola de oratória clássica e que fica na frente da câmera quicando. Você não consegue focar, você não consegue ter uma imagem boa. Por quê? Porque esse quicar foi trocar de base, andar e tal, se mexer muito. Isso foi uma técnica que a pessoa aprendeu para dissipar a tensão, para dissipar a tensão e para chamar a atenção das pessoas. E quando você vai para o vídeo, isso não funciona, a pessoa fica vendida. E aí, nesse momento, eu tenho que te dizer, é uma fundação mal feita. Porque quando você aprende esse treinamento do jeito que eu trago, você vai se virar prioritariamente no vídeo, mas quando você estiver fora dele, você também vai saber como reagir. Aliás, isso aconteceu com uma aluna minha, Patrícia, durante uma apresentação de um trabalho, ela faz uma formação super especial para sommelier de cerveja, e ela foi para uma banca, o professor, eu acho que acordou num dia ruim, então ele fez de tudo para atrapalhar a apresentação dela, e ela se virou super bem. Ela falou, eu sou aluna da Presence, eu vou conseguir lidar com isso, e tirou a maior nota da turma, eu fiquei muito orgulhosa, porque ela foi contando, Aline, na minha cabeça foram abrindo várias caixinhas, e eu tinha todas as ferramentas, todos os recursos para usar, e ela estava numa apresentação presencial. Beleza, eu quero começar a minha oratória. Por onde eu começo? Um bom começo é você entender que você precisa fazer isso, né? Que você precisa gravar vídeo e que você precisa ter uma boa oratória para o vídeo. E aí, a minha primeira dica é: presta atenção na sua respiração, presta atenção na sua velocidade de fala. Esse é o problema de 99% das pessoas, porque quando as pessoas ficam nervosas, ansiosas, o vídeo intimida um pouco, às vezes mesmo uma apresentação presencial para muita gente pode intimidar. Então, o primeiro ponto é: não fale correndo. Porque se você falar correndo, você atropela as palavras, você não dá para as outras pessoas a chance delas entenderem, e você imprime essa ansiedade na sua voz. Então, a sua audiência começa a ficar ansiosa, inquieta também. Então, começa prestando atenção na sua respiração, controlando a sua respiração e dominando a sua velocidade de fala. E quando você consegue dominar a sua velocidade de fala, você consegue pensar melhor, né? Eu estou aqui falando já pensando no que eu vou encaixar em seguida. Mas se eu estou falando muito rápido, eu não tenho tempo de pensar para acompanhar. Aline, mas eu penso rápido, por isso que eu falo rápido. E se embola, porque não dá tempo, né? Então, a gente precisa diminuir a marcha dos dois, né? Para que o meu pensamento esteja indo um pouquinho à frente, um tiquinho à frente, e para que eu consiga trabalhar bem a minha expressão, para que eu consiga ter tempo, inclusive, de curtir, de me divertir com aquelas palavras que eu estou trazendo. Beleza, e aí eu começo controlando a respiração. E como é que eu melhoro a oratória? Você melhora a oratória entendendo que existe um gráfico chamado gráfico de Mehrabian. Essa teoria dele já foi muito questionada, mas ele diz que 53%, se eu não me engano, da nossa comunicação, ela está na nossa expressão, no nosso visual, e só 7% nas palavras. Olha que interessante, né? Mas ele diz que 38% estão, daquilo que as pessoas compreendem, estão no nosso tom de voz, ou seja, olha a forma aí, olha a estética da fala aí, e que 55% estão na nossa comunicação não verbal, ou seja, a maneira como você está vestido, a maneira como você se comporta, a maneira como você olha, a maneira como você se movimenta. Isso tudo imprime mais comunicação para sua audiência do que propriamente a sua fala. E quando você vai para o vídeo, isso é muito impressionante, porque o vídeo ele é um recurso que ele tem
os dois suportes, né? O áudio e o visual. Então, não são só as palavras. Todo mundo bota 90% dos esforços na questão das palavras. Isso é importante, você ter um bom conteúdo, né? Quando eu digo as palavras, eu estou falando propriamente do conteúdo. Isso é fundamental. Mas uma vez isso resolvido, olha que coisa interessante, os outros 93% estão no tom e na comunicação não verbal. Isso é absolutamente magnífico para a gente aprender, para a gente entender e para a gente aprender a dominar. Então, observa o seu tom, sabe? Esse é o segundo passo pelo qual você deveria passar. Encontra o tom de voz certo para se comunicar com aquela audiência. Faça variações de entonação para que você consiga desenhar a sua fala. Tente trazer imagens para o que você está falando. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, do gráfico do Mehrabian, eu não estou mostrando para vocês aqui, mas eu estou pensando. E sempre que eu penso numa imagem da palavra que eu estou falando, eu consigo te conduzir a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu consigo rechear melhor, sabe? Isso é muito, muito legal. Então, isso ajuda pra caramba, sabe? Quando você quer tornar a sua comunicação mais envolvente. Aline, e como é que eu faço para melhorar a minha oratória se eu não tiver um curso de oratória, se eu não puder pagar, se eu não quiser fazer? Bom, olha, na internet tem muita coisa de graça sobre oratória. Mas, sobretudo, assista grandes oradores falando. Separa um tempo e assiste um discurso do Obama, assiste um discurso da Michelle, que é incrível, a Michelle Obama também, assiste um discurso da Oprah, sabe? Procura bons oradores, pessoas que passaram a história como bons oradores, e assiste como aquela pessoa fala. Assiste decupando, fazendo uma lista, pensando sempre no como ele fala. Porque ontem eu dei esse exemplo para minha mentoranda. Eu posso preparar uma comida maravilhosa, o meu conteúdo, e posso dizer para a pessoa, vai lá no fogão e se serve. Aí a pessoa vai chegar lá no fogão e vai estar na panela, o fogão vai estar respingado, a cozinha vai estar com louça. Olha a comunicação não verbal aí. Ou eu posso pegar essa mesma comida, que é o mesmo conteúdo que a gente já concordou que é bom, empratar e servir na mesa de uma forma bonita. É o mesmo conteúdo, mas ele está apresentado de uma forma diferente. Pega as pessoas que você gosta de ouvir falar e observa tudo. Como é que essa pessoa olha, como é que ela se mexe, como é que ela usa as pausas, quando ela faz uma variação de tom. Esse é um jeito de aprender incrível, porque você vai descobrir coisas que você gosta, você vai procurar gente para se inspirar e vai entrar num processo que a gente chama de espelhar, modelar a pessoa. Então, eu gosto muito do jeito que a Aline faz. Como é que ela faz? O que do jeito que ela faz funciona para mim? Eu estou modelando, né? E eu diria para vocês que foi a maneira como eu aprendi a maior parte das coisas na minha vida, sabe? Observa os seus gestos, observa como é que a pessoa organiza a apresentação dela. Isso é muito fundamental. Eu não posso sugerir um curso de oratória porque eu nunca fiz um. Então, assim, é um pouco difícil de sugerir. Mas eu sugiro para você que você experimente. E, sobretudo, experimente falar em voz alta. Conversa com você, sabe? Comece lendo em voz alta, fazendo aquele exercício de hiperarticulação para dicção. E depois, quando você tiver um assunto para conversar, converse em voz alta. Sabe aquela história de que a gente sempre tem a melhor ideia do melhor argumento para uma discussão quando a gente está no banho? É impressionante, né? Então, recria essa discussão com seus argumentos, mas em voz alta, porque você precisa se ouvir falar. Muitas vezes a pessoa ela toma um susto com a própria fala dela, com a própria voz. Então é muito legal você se escutar falar. Se grava no WhatsApp, não mostra para ninguém. Se grava no WhatsApp e se escuta depois, fazendo duas listas, sempre duas listas. Uma lista das coisas que você pode melhorar e uma lista das coisas que você já tem que são boas que você pode manter, porque a gente tem coisas boas, sim, e a gente deve valorizar e reconhecer. Só ficar na atitude passiva não vai te ajudar. Então, beleza, gosto disso, disso, disso que a Aline faz. Maravilha. Tenta repetir. Tenta encontrar no seu corpo, na sua fala, tenta encontrar na sua maneira de falar como é que aquele recurso que você gosta se adapta. Tipo, eu adoro algumas peças de roupa que algumas amigas usam. E não necessariamente elas ficam boas em mim. Por quê? Porque daquele jeito, naquele corte, daquela cor, não fica bom. Então, o que eu preciso fazer? Adaptar para o meu corpo. Eventualmente, eu preciso mudar a cor, eu preciso de um corte um pouquinho diferente, mas ali tem um caminho de alguma coisa que seja legal. Acho que assim ficou bem fácil de entender. Então, acho que é uma forma bacana. Temos um bom passo a passo aqui, sabe?
respiração, assistir as pessoas que você gosta, prestar atenção no tom, trabalhar a variação de tom, trabalhar a variação de ênfase, trabalhar bem as suas pausas e melhorar a dicção, né? Sempre. Lembrar que a comunicação, ela é 93% não verbal, não palavra, então é tom e expressão e comunicação visual. Só para encerrar, né, com uma história, eu esses dias vi um CEO da XP. A XP tem uma coisa de 15 dias ou 20, fez um evento super importante. E aí um dos CEOs teve que ir lá falar, mediar, conduzir. E ele fez um post falando exatamente sobre isso, sobre a importância de você ter uma boa capacidade de comunicação. E eu acho que essa é uma skill que vai fazer, uma skill, ou seja, uma habilidade que vai fazer cada vez mais falta no portfólio, no ferramental dos profissionais. Principalmente quem quer empreender, quem quer ser um profissional autônomo que precisa vir para a internet vender o seu peixe, né?